Deus, Ele quer ter relacionamento com você, Ele quer que você ande com Ele. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós vamos ver sobre andar com Deus logo após a nossa vinheta. Andar com Deus é andar com Jesus, é ter intimidade, ter relacionamento com Ele. Vamos ao nosso tema, segurança de quem anda nos caminhos de Deus. O nosso texto base está em 1 João capítulo 2, verso 6, que diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E nós vemos que o nosso Jesus, ele andou com Deus e Ele quer que nós andemos como Ele andou. Andar com Deus é andar nos caminhos de Deus. Vamos ver Deuteronômio capítulo 10, verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor de todo o teu coração e com toda a tua alma. Que é que o Senhor nosso Deus pede de cada um de nós? O Senhor quer que aprendamos a andar com Ele, a nos relacionarmos com Ele. E nós vemos que os caminhos dele são caminhos perfeitos. Salmo número 18, verso 30, Davi fala: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Por isso que quem anda com Deus anda em segurança, porque Deus é um escudo para aqueles que nele buscam abrigo, que nele busca refúgio. Os caminhos de Deus, além de perfeitos, eles são justos. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Andar com Deus é andar nos caminhos de um Deus que tem os seus caminhos perfeitos, que tem os seus caminhos justos e que tem os seus caminhos verdadeiros. Apocalipse capítulo 15, verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Os caminhos do nosso Deus, eles são justos, eles são verdadeiros. Nós precisamos estar andando nos caminhos do Senhor, porque nós andamos com o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E os caminhos do nosso Deus são amor e fidelidade. Salmo 25, verso 10, Davi fala: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. É comum nós ouvirmos falar que todos os caminhos conduzem a Deus ou que todos os caminhos são de Deus, mas a Bíblia fala que não. O único caminho que conduz a Deus é através do próprio Filho dele, Jesus Cristo, porque somente Jesus
é o caminho, é a verdade, é a vida, e os caminhos do nosso Senhor são caminhos de amor, são caminhos de fidelidade. E nós vemos, por exemplo, muitas pessoas que andaram com Deus, mas o principal, que é o nosso exemplo, a quem nós devemos ter o nosso olhar fixados, é o nosso Jesus. E o nosso Jesus, ele andou aqui na terra na presença do Pai Todo-Poderoso, e ele andou realizando o bem, mostrando que quem anda com Deus anda realizando o bem. Atos capítulo 10, verso 38, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Nós vemos que o nosso Jesus, ele andava com Deus e ele falava do amor de Deus, ele pregava sobre o reino de Deus e ele fazia o que era bom e o que agradava a Deus. Mateus capítulo 4, verso 23 mostra: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Jesus, ele percorria toda a Galileia ensinando, pregando o evangelho do reino. Nós precisamos andar com Deus assim como Jesus andou em obediência, mas foi em obediência até o fim, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 8, assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Olha que interessante, o nosso Senhor, ele andou em obediência, mas andou em humildade com o nosso Senhor, nos deixando os exemplos do que é andar com Deus. Ainda o nosso Jesus, ele andou em submissão a Deus, negando a vontade dele, os desejos dele, mas vivendo para Deus, como Lucas capítulo 22, verso 42 nos mostra, quando ele fala: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. É o nosso Jesus nos dando o exemplo que o importante é fazer a vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus é necessário ser submisso a Deus, é necessário deixar o Senhor reinar na nossa vida. E o nosso Jesus, ele andou agradando ao Pai. Paulo fala em Romanos capítulo 15, verso 3, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. E isto ele fez porque ele andava não para agradar a si próprio, mas para agradar ao nosso Deus. Mas também nós aprendemos que tudo que Jesus fez aqui na terra, ele fez andando com Deus em amor para conosco. Ele falou do amor de Deus e ele viveu andando em amor. Ele falou, mas ele viveu o que ele falava. E Paulo em Efésios capítulo 5, verso 2 nos mostra: e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus,
como oferta e sacrifício com aroma suave. Louvado seja o nosso Deus, que deixou o exemplo do Filho amado dele, Jesus Cristo, para que nós estejamos aprendendo a andar com ele, a termos relacionamento com ele, a agradarmos a ele. Mas além de Jesus, nós vamos ver outros personagens da Bíblia que conseguiram andar com Deus. Enoque, ele andou com Deus, ele andou nos caminhos com Deus, ele andou em comunhão com Deus. Gênesis capítulo 5, verso 24 nos mostra que Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia ele desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Eu gosto muito quando eu penso sobre Enoque, e o meu esposo ele sempre fala, Deus tinha tanto prazer em andar com Enoque, em falar com Enoque, em conviver com Enoque, que ele levou Enoque para ele. Enoque, ele agradava a Deus, e porque ele agradava a Deus, era uma pessoa que estava na presença de Deus. Deus o arrebatou, como nós vemos em Hebreus capítulo 11, verso 5, por meio da fé. Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido testemunho de que tinha agradado a Deus. O Deus Todo-Poderoso é o Deus vivo, é o Deus que dá testemunho. Ainda em Judas a gente vê que fala que Enoque andou com Deus, mas ele fala que Enoque foi o sétimo depois de Adão. Ele foi a sétima genealogia depois de Adão, andou com Deus e ele profetizou sobre a segunda vinda do Filho amado de Deus, a segunda vinda de Jesus, em Judas capítulo 1, verso 14, ou Judas, versículo 14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ele profetizou algo que Deus mostrou para ele, mas outro que andou com Deus foi Adão. E Adão, ele andava com Deus, ele tinha encontro com Deus no jardim do Éden, mas devido à desobediência dele, ele foi lançado fora do jardim. E olha, era aquele lugar onde ele tinha momentos de comunhão com nosso Deus. Gênesis capítulo 3, verso 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Deus o tirou do jardim. Ele perdeu a comunhão com Deus por causa da desobediência. A desobediência te impede de andar com Deus, mas Noé não. Noé, ele andou com Deus, ele andou em justiça e ele andou em integridade. Noé fez a diferença entre aquela geração corrompida que ele convivia. Ele obedeceu a Deus, ele não se importou porque ele foi zombado, ele não se importou porque ele foi rejeitado, ele não se importou porque ele foi humilhado por aquela geração e por isso ele foi salvo da morte, ele e a sua família. Pedro nos fala em 2 Pedro capítulo 2, verso 5, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, entretanto preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. É importante a gente ser usado por Deus para falar quem é o nosso Deus, e o nosso Deus é um Deus justo, e o caminho do nosso Deus é caminho de justiça. Abraão foi outro homem que andou com Deus, que agradou a Deus, ele obedeceu a Deus. A confiança de Abraão em Deus era independente das circunstâncias, e Abraão
é o pai da fé. Gênesis capítulo 22, verso 16 ao verso 18 fala: E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, foi o Senhor que disse isso, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão, obediente, andou com Deus e ele recebeu a promessa da herança. Andar com Deus gera bênçãos para aqueles que confiam nele, porque para andar com Deus tem que ter fé. Outro homem que obedeceu a Deus, que foi transformado por Deus, que andou com Deus, agradando a Deus, e Deus o conhecia pelo nome, é Moisés. Êxodo capítulo 33, verso 17. Então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Quem anda com Deus é conhecido pelo nome, pelo Deus Todo-Poderoso. Quem anda com Deus agrada a Deus. E Deus, ele tinha uma comunhão com Moisés, ele tinha uma intimidade com Moisés e falava com Moisés como fala com um amigo, face a face. Números capítulo 12, verso 7, verso 8. Contudo, não é assim que procede para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas, e a ele foi revelada a forma do Senhor, porque ousaste falar contra meu servo Moisés. Deus estava repreendendo Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, pois quem anda com Deus, Deus defende aqueles que o servem. Elias foi um profeta que andou com Deus, que teve comunhão com Deus, e também Deus o arrebatou. Segundo Reis capítulo 2, verso 11, enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias estava caminhando com Eliseu, e Eliseu teria o seu pedido realizado por Elias se ele visse Elias sendo arrebatado, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, havia falado para Elias que iria fazer isso. Quem anda com Deus tem as promessas que Deus faz cumpridas por ele, porque ele é fiel. E Daniel, olha que exemplo de homem que andou com Deus. Daniel era um homem que andava em retidão, em obediência, em temor, e Deus testifica que ele era um homem muito amado por Deus. Vamos ver? Daniel capítulo 10, verso 11, e o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Deus testemunhou de Daniel para os anjos. Outro personagem que nos ensina o que é andar com Deus. Vamos nos lembrar de Jó. Jó, ele andou com Deus a ponto de Deus testemunhar da integridade dele, da retidão dele, do temor dele para o próprio diabo. Jó capítulo 1, verso 8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ah, quem anda com Deus, Deus dá testemunho dele, e Deus, ele testificou de Jó, de Noé e de Daniel para o profeta. Vamos
vamos ver como Deus considerou estes três homens. Ezequiel capítulo 14, verso 14, ainda que homens notáveis, exemplos de livramento como Noé, Jó e Daniel, estivessem nesta cidade por causa da retidão que demonstraram, eles só conseguiriam livrar a si mesmos. Deus testificou de Jó, de Daniel e de Noé para o profeta Ezequiel. Deus falou que eles eram homens notáveis, exemplos de livramento. Deus testemunha também, sabe de quem? De Davi, pois Davi andou em sinceridade e obediência com ele. Vamos ver Atos capítulo 13, verso 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou: achei Davi filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha que tremendo, ele fará tudo conforme a minha vontade. Quem anda com Deus anda em obediência a Deus, e Deus testemunha. Deus ele fala, Deus ele conhece pelo nome. Andar com Deus, nós vimos através desses personagens que eu trouxe, que eles andavam em confiança, eles tinham fé em Deus em qualquer circunstância, mas eles também tinham temor ao Senhor, eles obedeciam ao Senhor, e isto agradava a Deus. 1 João capítulo 3, verso 22 nos mostra: e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Como é importante nós aprendermos a obedecer ao Senhor, a confiar no Senhor independente das circunstâncias, porque isto agrada a Deus. Vou começar a concluir. A Bíblia, ela nos mostra muitos exemplos de homens, de mulheres que andaram no caminho do Senhor, como nós podemos falar de Samuel, de Jeremias, de Isaías, também podemos falar de Estevão e os apóstolos, Paulo, Pedro, João, muitos homens que a Bíblia ela mostra no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, pessoas que negaram a si mesmo e decidiram andar nos caminhos do Senhor com o propósito de agradar e obedecer ao Senhor e confiar no Senhor em todas as circunstâncias, e eles foram abençoados, eles foram protegidos, eles foram usados, e Deus, além de abençoar eles, Deus testemunhou deles. Quem anda com Deus anda em segurança. Quem anda com Deus anda na presença de Deus, ama a Deus e não é abalado. Salmo 16, verso 8, o Senhor: tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. E Davi ainda fala no Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Para concluirmos, quem anda com Deus anda em segurança, quem anda com Deus perde o medo, porque o Senhor, Ele é o refúgio daqueles que andam com Deus. Que nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.